Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Glória a Deus por esse dia, porque este é o dia que o Senhor nos fez e nós temos que nos alegrar nele e tirar todo o proveito que ele nos oferece. Amém? A vida só vale a pena se a gente conseguir usufruir tudo aquilo que o Senhor nos concede. Porque tudo que vem às nossas mãos vem dele. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Aleluia. Vou pegar o papel aqui, ainda que eu não leia, mas tem que pegar para fazer bonito. Para que alguém pense, né? Que ela preparou tudo bonitinho. Glória a Jesus. Lucas, no capítulo 7. Aleluia. E eu quero fazer... Irmãos, deixa eu abrir meu coração aqui. Eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Extremamente apaixonada por Ele. Desde que eu tive o meu encontro com Ele, eu tenho uma paixão grande por Ele. Glória a Deus por isso. E se tem uma coisa que me incomoda demais da conta, mais do que deveria, é ver alguém que é dele, mas que não o serve com paixão. Porque eu comparo a um casamento sem paixão. Como, não me responda, mas pensa aí. Como é um casamento sem paixão? É uma coisa que você tem que levar, suportar, viver, porque está escrito, tem um contrato que você assinou e que tem até testemunha. Então, não dá para você sair daquele negócio. Principalmente se você for cristão, tem um compromisso com o Senhor. Então, você suporta. Mas um casamento com paixão... Gente, é aquela história que a minha bisavó já falava. Você come ovo com gosto de caviar. E o casamento sem paixão, você come o caviar com gosto de ovo. Então, é extremamente importante que a gente viva uma vida de paixão. Isso é fácil? Claro que não. Isso existe? É muito difícil, mas é possível. Se nós nos dedicarmos, nos empenharmos para ter aquela vida. Porque, afinal de contas, se eu invisto nesse casamento com paixão, quem é a maior beneficiada? Sou eu. Por isso é inteligente que a gente invista num casamento com paixão. E a vida cristã, para mim, é a mesma coisa. Eu posso viver uma vida cristã porque eu tenho que viver. Porque, afinal de contas, eu fui levada para a igreja desde pequenininha. Porque, afinal de contas, eu não quero passar a eternidade no inferno com Satanás. Então, eu tenho que ter uma vida cristã, mas sem paixão. E eu sinto muito quando eu vejo isso, porque a paixão por Cristo e pelo Evangelho, ela só nos traz benefício. Você passa na luta, você passa na prova, porque vamos passar, só deixa de passar quem desce a tumba. Entendeu? Enquanto você não desce a tumba, você vai ter uma vida de lutas, de provações. Umas maiores, outras menores. Mas se você é apaixonada por Cristo, se você é apaixonado por Cristo, gente, vai ser muito fácil. Porque você sente aquela comunhão, você desfruta da presença daquele amado que te satisfaz. Então você sofre com a aflição, com a luta, mas, por um outro lado, você tem a presença do Senhor na tua vida de uma forma tão extraordinária que supera tudo aquilo que você está passando. E eu quero te convidar
abrir a Bíblia em Lucas 7, nós vamos fazer a leitura do versículo 19 ao versículo 23. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E quando eu vejo uma geração de um número incalculável de cristãos, mas sem paixão, eu me pergunto, o que é que está acontecendo? E eu mesma me respondo, falta paixão. Falta paixão. Então, a minha vontade, porque eu sei que o Senhor está às portas, é falar só de Jesus. Porque vai que alguém se apaixone por Ele. Vai que alguém, de tanto ouvir falar dEle, se apaixone de verdade por Ele. E eu quero falar para você hoje um pouquinho desse Jesus, que eu conheci de 11 para 12 anos, filha de pais não cristãos, mas eu me apaixonei. E por mais fraquinha que eu tivesse, porque eu conheci Jesus, eu me aproximei dele na minha adolescência, que é aquela fase de altos e baixos, mas por mais baixo que estivesse, eu nunca perdi de vista, eu nunca perdi dentro de mim o conhecimento de quem era aquele Jesus que eu havia conhecido. Às vezes andando longe, porque é assim que a gente fica quando é adolescente, mesmo, né? A gente fica andando de longe. Mas nunca tirei os olhos dele. E o meu desejo nessa noite é que eu consiga transmitir a você um pouco da paixão por essa pessoa que se entregou por nós e que acredita em nós até hoje. Amém? Então, nós vamos ler a partir do versículo 18, mas no capítulo 1 eu não vou ler, mas o título do versículo 1 até o 10, na minha Bíblia, que é a NAA, está dizendo: a cura do servo de um centurião. E depois do 11 até o 17, está escrito: a ressurreição do filho de uma viúva. Foram as coisas que Jesus foi fazendo. E aí no 18, que fala os mensageiros de João Batista, diz assim: todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Que coisas? A cura, a ressurreição e as maravilhas que ele fazia. Então, todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, porque João estava preso, estava encarcerado, porque ele pregava a verdade e incomoda a verdade. Então, ele estava preso. Ele chamou lá no cárcere 2 dos seus discípulos. E João perguntou a eles, disse o seguinte, versículo 19: enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém. Pode estar sentado. Não tem muito mais do que falar acerca de Jesus. É interessante que João Batista, nós sabemos que ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Ele nasceu com uma missão de ser o precursor de Jesus. E ele falava de uma maneira linda, maravilhosa, que eu gostaria de ter vivido naquela época, para ter o privilégio de ouvir João Batista andando pelo deserto falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino
de Deus. Em algumas versões, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depende só da tradução. E ele falava isso, era o discurso dele. Ele não falava de outras coisas. Era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí uns perguntavam para ele, mas o que é que você está falando? E esse era o discurso de João. Ele foi enviado para isso. Ele foi enviado para pregar um evangelho de arrependimento de pecados. E quando ele estava lá no Rio Jordão batizando, que Jesus veio para ser batizado, e ele não quis, ele percebeu que era, quem é que estava vindo, ele disse, não posso fazer isso, e Jesus diz, mas tem que ser assim, e ele batizou. E eu fico pensando, se fosse hoje, gente, se fosse eu mesmo que fosse naquela época, é meu primo, aquele enviado que chegou, o libertador, o Cristo, é isso mesmo, o Cristo de Deus, o Filho de Deus se humanizou e veio nesse mundo como meu primo. Vocês acham que eu ia deixar ele? Eu não ia deixar ele, eu ia fazer igual o discípulo lá de Elias fez. Onde você foi, eu vou. Eu quero ver tudo, eu quero saber de tudo, porque afinal de contas, eu sou prima. Eu tenho esse direito. Mas João Batista não fez isso. Eu acho que chegando no céu, quem vai perguntar a ele sou eu. Por que você não fez isso, cara? Ele não fez isso. Ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E no meio de tantas coisas, eu acho que ele viu que Jesus não estava sendo aceito como esperavam que fosse aceito Cristo de Deus. Por isso, quando ele vê que está chegando a hora dele, que ele está encarcerado, ele precisa tirar uma dúvida. Então, ele chama os discípulos e pergunta, fala, olha, vai lá, pergunta se é ele mesmo, ou se nós devemos esperar outro. E a pergunta que eu faço para mim mesmo é, será que a gente está esperando outro? Será que é esse mesmo? Será que a gente tem dúvida? Que esse é o Filho de Deus, o Cristo, o prometido? O que se entregou na cruz, que morreu por nós, que fez milagres e que faz milagres. Será que a gente entende perfeitamente quem é o Cristo que a gente segue? Que a gente ora, que a gente pede, que a gente intercede? Será que a gente tem noção? Ou será que os problemas têm feito com que a gente desvie o olhar e o entendimento e a gente está esperando alguma outra coisa além do nosso Cristo Jesus? Porque as evidências são tão grandes da volta de Jesus, são tão grandes, tão grandes. A gente sai um pouquinho dessas portas aqui e a gente vê tanta aberração, tanta descaracterização do ser humano. E é tudo tão normal aos olhos de todo mundo. Como se pouco a gente tira o valor do humano e estamos colocando o valor em animais. São inversões de valores que a cabeça não acompanha. A minha, pelo menos, não acompanha. E a do meu marido, menos ainda. A dele não acompanha de jeito nenhum. E ele é meio teimoso, ele não quer que acompanhe. Eu fico assim, filho, deixa para lá. Esse olhar não vai mudar nada na vida da pessoa, entendeu? E ele diz, não. Desvia o olhar.
Outro dia ele deu uma olhada aqui, semana passada aqui nesse Ibis, para uma pessoa que estava entrando, e a pessoa viu a olhadinha discreta que ele deu. Ele não percebe. E eu de lado vi, falei, uau, a pessoa percebeu. E quando ele foi da segunda vez, eu falei, não, por favor, não faça isso. Ele, não, mas é porque não tem porquê, vira o olho. Agora, em nome de Jesus, vira o olho. Porque eu vi uma casta de demônio naquela pessoa. E a pessoa estava disposta a partir para cima. E ele não conseguia muito controlar, né? Queria olhar de novo. Eu falei, você está arriscado receber um soco. Porque a pessoa estava com disposição. Eu falei, tem muito demônio ali. Vigia. Isso é comum, igreja? Para mim e para você que conhecemos o Senhor Jesus. Esse mundo está vivendo de uma forma comum? Não está. Não é possível que pelo menos nós que nascemos de novo, que andamos na luz, não tenhamos percebido isso. Você pode dizer assim, não, eu percebi sim, irmã Luciene. Sim, e o que você faz depois de ter tido essa percepção? O que você faz? Você percebeu a inversão dos valores, você percebeu como as trevas estão avançando. E não estão avançando desapercebidamente, no passinho de fada, para que ninguém perceba. Não, estão avançando a passos largos e fortes, para que todo mundo veja. É claro, todo mundo sou eu e você que estamos na luz, porque as trevas é cega, gente. Eles não percebem. Para eles, faz parte da geração. Por isso você tem que se adaptar à geração, porque não tem jeito. É por isso que a gente vê mãe de crianças de 5, 6 anos com uma bandeira de valores invertidos. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas é assim que é a vida agora. E eu não vou mudar o mundo. Então, eu vou me adequar ao mundo. Porque são cegos espiritualmente. Mas a igreja não é cega. A igreja anda com uma lâmpada, clareando os seus passos. Então a gente percebe o que está acontecendo. Não gostamos, mas percebemos. E só que não basta perceber. Nós temos que perceber e fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, irmã Luciene? Eu posso me achegar mais para perto do Senhor. Eu posso fazer um caminho, que é lindo a gente cantar, né? Como é que é aí? Quem já pisou nos Santos dos Santos, não sabe viver em outro lugar. E a gente canta, todo mundo canta, não sabe mesmo, não. Sim, eu sei qual é o hino, amada. Eu sei qual é o hino, obrigada. A minha pergunta é, se já pisamos nesse lugar? Primeira coisa. Se eu sou cristã, ouço falar que tem um lugar que pisa e que não consegue viver longe daquele lugar, me desculpe, mas eu vou lutar até eu pisar naquele lugar. Como assim? Eu tenho direito a ele e eu não entro? Não é? Eu vou para o aeroporto, eu tenho direito à sala VIP, que me dá um monte de coisa de graça, é chique no último. Mas eu não vou não, vou ficar aqui fora mesmo. Você tem direito. Você não vai pagar nada por aquilo. Mas eu decidi não ir. Nós temos uma vida cristã porque queremos passar a eternidade com esse Senhor. Mas a gente não tem muito interesse de ter uma intimidade enquanto está aqui.
Dá para entender isso? Não dá para entender. O que é que está faltando? Paixão. E é por isso que em Apocalipse diz: você não é frio, nem você é quente. Quem dera você fosse frio, você fosse quente. Mas porque você é morno, eu vou ter que botar você para fora. Eu não queria. Mas você escolheu ser morno. Você escolheu ser um crente. Mais ou menos. Qual é a minha participação, irmãos? Eu puxo para mim isso. Hoje pela manhã foi falado de Débora. Eu puxo para mim que eu preciso falar para quem está ao alcance da minha voz. Faça alguma coisa por você. Nós estamos tentando desesperadamente fazer com que você entenda que você não pode viver nessa vida de feijão com arroz diária. Vem para a igreja, que culto maravilhoso, pastor Jaime, é 11. É muito legal, a gente ri nas pregações, tem horas que ele fala umas coisas fortes, mas ele é bem legal e vai para casa. Tem mais coisa, irmãos. Tem uma frase que é falada aqui, desde que nós fomos lá no pastor Satírio, que é ai mais. Né? Quando ele fala ai mais, é sempre no sentido de que Deus está dando, Deus está manifestando a sua graça, a sua presença, e aí ele diz, ai mais. Tipo assim, está dizendo para você, tem muito mais do que isso. Mergulha aí, porque tem muito mais do que isso em Deus. E tem mesmo. Mas nesse desespero meu de ver uma igreja que se conforma com, será que é esse mesmo Cristo? Ou será que devemos esperar por outro? É claro que eu estou aqui parafraseando, que você sabe que ele é o Cristo. Mas a pergunta, talvez, que paire na nossa mente é a seguinte: será que esse é o momento de entrega mesmo? Será que eu tenho que esperar chegar alguém com um pouquinho mais de poder, um pouquinho mais de unção, com um sopro que dê uma soprada pela igreja e fique todo mundo bêbado de poder? Aí eu vou conseguir ser um crente de verdade. Nesse meu desespero de ver essa igreja, eu pensei, ai mais. Só que não de lá para cá, mas daqui para lá. Ai mais. Você acha que você é um cristão porque vem à igreja todo domingo? Ai mais. Deus espera muito mais de você, porque Ele sabe que nós podemos dar mais do que nós damos. Outro dia, falando com uma pessoa querida que ficou muito doente, e aí eu fui perguntar, você está melhor, o que houve? E a pessoa falou assim, não, foi algo assim, inesperado, mas já passou. Mas eu até já entendi o que foi. É mesmo. É bom isso, a pessoa passar na aflição e saber por que passou, né? Isso é maravilhoso. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é porque eu não estou sendo quem eu deveria ser em Cristo. Então o Senhor me deu esse sustinho. E eu respondi para ele, não é que você não está dando o suficiente, que você não está dando o que deveria. É que você está dando a mesma porção que sempre deu. Estamos vivendo uma vida cristã que sempre tivemos. Por que tem que inventar alguma coisa hoje? É porque hoje Satanás tem se atrevido de uma forma que ele está entrando pelas vidas, pelos lares, pelas igrejas,
de uma forma tão audaciosa que eu e você não podemos ter aquela vidinha que nós tínhamos. Eu não posso ter aquela vida cristã que eu tinha quando eu aceitei Jesus nos anos 70, depois passei pelos 80. Não posso. Eu tenho que fazer muito mais. Por quê? Porque Satanás está fazendo muito mais. Ele está fazendo muito mais. Como que eu posso ir naquele ritmo? Eu tenho que estar com mais energia. Eu tenho que estar com mais autoridade de Deus. Eu tenho que estar com mais visão do mundo espiritual. Eu tenho que estar com mais autoridade na minha fala. Eu tenho que ter uma percepção melhor de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso entender que não basta mais vir para a igreja e receber uma ministração. Não é o suficiente. Não para esses últimos dias da igreja. Hoje eu tenho que me levantar como profeta. Hoje eu tenho que ler mais a Bíblia para que a minha fé seja mais alicerçada no Senhor. Hoje eu tenho que orar mais para que eu consiga perceber o que o diabo está preparando no mundo espiritual, nas trevas, para que eu entre avançando antes dele chegar para repreender. Então nós temos que mudar. Não dá para viver. Fazer o quê, né? Às vezes a gente vê umas pessoas na igreja atuando, tem cartão de membro, participa de tudo, mas que tem uma vida que você está vendo que está dominado pelas trevas. E às vezes alguns pastores procuram o nosso pastor para falar: nossa igreja tem muito isso, assim, porque a minha igreja está cheia, não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Eles entram, tem cartão de membro, pede carta de mudança. Aí chega, quer atuar. Se eu não deixar, eu posso levar um processo. O que eu faço? O que se faz, irmãos? Silêncio? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E aí o inferno quer derrubar o balde de podridão dele aqui dentro, e a gente vai ficar sem fazer nada porque não sabe o que fazer? Como assim não sabe o que fazer? Vamos ler de novo o que João falou? O que Jesus mandou João Batista? Voltem, versículo 22. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Essa aqui é a igreja. Essa aqui não é a igreja de quando Jesus estava na terra, não. Essa aqui é a igreja até hoje. Eu e você somos a igreja. Eu e você temos autoridade para fazer com que as doenças sejam mandadas embora, aqueles que sofrem de espírito maligno sejam libertos, os doentes sejam curados e os cegos recebam vista. Aqui, Jesus está falando de cego literal. Mas nós temos muitos cegos espirituais. E o meu clamor é que esses cegos sejam curados da sua cegueira. Nós temos que ter autoridade. Fechar a porta para essas pessoas que precisam. Nós temos pessoas queridas que entram por aqui.
E às vezes preocupa muita gente porque vem para cá. E eu costumo dizer para o meu marido, ele tem que vir todo culto. Estranho, né? Mas eu adoro ver aqui. Sabe por quê? Porque é aqui o lugar que ele tem que ser liberto. Se não vir para cá, vai para onde, irmãos? Me responde em nome de Jesus. Se quem está oprimido não deve entrar aqui para nos perturbar, para onde ele vai? Aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar da libertação. É aqui. Ah, mas a gente não consegue. Eu sei que não. Eu estou junto com você nisso. Mas o que é que nós estamos fazendo para que a gente consiga botar a mão e falar, sai em nome de Jesus? Você acha que a pessoa não quer ser liberta? Você acha mesmo que a pessoa quer ficar vagando na vida, sem nada, sem casa, sem família, sem emprego, sem nada? Você acha que essa pessoa tem prazer de estar nessa vida? Todos nós queremos chegar no final do dia e ir para a nossa casa. E ir para os nossos queridos, nossos familiares. E termos ali, não precisa ser luxuoso, não precisa ser rico não. Mas queremos ter uma casinha, uma cama para deitar, um feijãozinho quente para comer antes de dormir, um diálogo para conversar com o cônjuge, para ter notícia dos filhos, como é que foi, como é que não foi. Nós temos essa necessidade. Ninguém tem prazer de vagar pela rua. Mas nós queremos viver num clube. E eu volto a falar, o desejo do meu coração é que você comece do princípio de todas as coisas. Busca o Senhor. Se entregue, se rasgue. Se rasgue diante do Senhor. Se rasgue orando. Se rasgue cantando. Se rasgue jejuando. Se rasgue dizendo não para a tua carne. Entenda que a gente precisa dizer não para a nossa carne. Nós precisamos, irmãos. É o único caminho de se aproximar do Senhor. É dizendo não para a nossa vontade. E aí está o grande problema, o grande gigante que vem afrontando a igreja do Senhor. Tem alguém aí para me enfrentar? Diz o gigante da minha carne. Tem alguém aí que vai querer falar o que eu não quero ouvir para não receber o troco na hora? Esse gigante tem nos afrontado. E tal como o exército de Israel, nos dias de Saul, nós temos nos escondido. É tão fácil falar do exército de Saul. Covardes. O gigante ali afrontando e eles morrendo de medo. Como se nós fôssemos diferentes dele. Nós somos iguais, irmãos. Tanto que estamos à espera de um Davi. Para se levantar e dizer, quem é você? Quem você pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Eu não olho para o que eu tenho, para a minha força ou para a minha armadura, para a minha espada. Eu não olho para nada disso, porque Davi não tinha nada disso. Mas ele tinha fé. Ele tinha ousadia. Ele tinha o que não dá para não ter.
comunhão com Deus. Ele estava certo que naquele dia ele ia matar aquele gigante, porque ele tinha comunhão com Deus. E a gente vive dentro de tantos livros, são tantos livros que eu tenho para ler, que ainda que eu quisesse eu não daria conta. Mas eu ouvi uma professora de teologia que disse assim uma vez, exemplo da vida dela: eu me enchia de leitura de livros evangélicos. Sobrava pouco tempo para a Bíblia. E aí eu começava a pregar do que o outro escreveu, da experiência do outro. Até que o Espírito Santo falou assim: você tem que ter a tua experiência. Desenvolva comigo um tempo de um relacionamento mais sério. E você vai ver quanta coisa eu tenho para te revelar. Você não vai precisar ficar pegando do livro do outro, porque eu tenho para te dar. E aí ela começou a fazer isso. Era 2, 3 horas de leitura de outros livros. Ela começou a tirar 2, 3 horas de oração e leitura da Bíblia. A mulher virou um gigante. Ela virou um gigante. Porque ela estava cheia de Deus. E, igreja, é isso que nós precisamos. Em nome de Jesus, faça um horário para que você tenha um pouquinho mais de comunhão diária com Deus. Só um pouquinho mais. Se esforce só um pouquinho. Vai valer a pena. Você vai ver que você vai ter suas forças renovadas. Você vai começar a ouvir uma voz suave falando no teu ouvido, que você vai ficar surpresa. Gente, ele está falando comigo. Ah, ele sabe que eu existo. Ele sabe que você existe, ele te conhece pelo teu nome. E ele diz: você é dele. Não perca mais tempo sem desenvolver uma vida com Deus. Por favor. Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 ao 17, é a confissão de Pedro. É a confissão de Pedro. Aleluia. Indo Jesus para a região, a partir do versículo 13, né? Eu já falei. Indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E vocês? Ele perguntou pelo que o povão comentava acerca dele, mas, na verdade, o que ele queria era perguntar para os discípulos. Porque o outro é o outro, irmão. Me importa o que o outro fala. Me importa quem está do meu lado. Me importa quem caminha comigo. O que quem caminha comigo pensa a meu respeito. Concorda comigo? Então ele perguntou: e vocês? O que vocês têm a me dizer? Quem vocês acham que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Glória a Jesus. Verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Essa é a resposta que você tem para Jesus hoje. O Senhor é o Filho de Deus, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e me resgatou dos meus pecados. Esse é o Senhor para mim. Eu acredito que essa é a sua resposta, não tenho dúvida disso. E é por isso que eu insisto com essa minha palavra. Avance um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Saia desse lugar onde você não se vê importante para Deus, onde você acha que Deus nem olha para você porque você sabe quem você é. Você está enganado com Deus. Ele te dá muito valor. E é por isso que Ele te sustenta até hoje. Ainda que com pouca força, ainda que sem ânimo, ainda que sem paixão, mas você está aqui. E Ele espera que num desses momentos, Ele não tenha que dizer para você o que Ele disse para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, como eu te amei, como eu quis cuidar de você, como a galinha que cuida dos seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Então, a resposta volta para mim, da solução do problema. Volta para mim. Ele fez tudo, Ele faz tudo, mas eu posso não querer. Tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, aqui eu termino, que eu aprendi ao longo dessa minha vida com o Senhor, é que o diabo ele quer nos distrair. E eu tenho descoberto, ainda está em segredo, estou conseguindo manter segredo, mas eu tenho descoberto tantas distrações que o diabo tem nos oferecido para distrair a nossa atenção de quem nós somos. Nós não nos vemos quem somos, na verdade, no reino espiritual. Porque ele tem nos distraído. Ele nos distrai com problemas. A gente foca no problema. Ele nos distrai com ministérios. Olha que coisa. A gente foca no ministério e se perde. Uns focam na busca pelo ministério. Busca. Acho que não sabe nem por que quer ser usado, mas quer ser. E se perde. Outros recebem e ficam tão empolgados com o que receberam, tão maravilhados, e também se perdem. Porque é uma estratégia de Satanás nos distrair. Seja na busca, seja na realização do que desejou, ou seja na inércia, seja nos problemas. Ele consegue tirar o nosso foco de onde deveria estar, que era na paixão pelo Senhor. Era estar em manter uma paixão. Porque não é fácil manter uma paixão, ainda que seja em Cristo Jesus. Porque a tendência nossa, como bons seres humanos, é na hora que a aflição vem, a gente se escabela, para de orar, para de cantar, para de adorar, porque está no meio da aflição.
Mas eu também tenho entendido que eu não posso viver essa experiência por você. Ela é pessoal e intransferível. Você tem que desejar estar apaixonada pelo Senhor. Desejar estar apaixonado pelo Senhor. E pagar o preço da paixão. Qual é o preço da paixão? Eu me lembro quando eu estava apaixonada pelo meu marido e lembro dele apaixonado por mim. Ele andava não sei quantos quilômetros para me ver todo dia. Todo dia ele visitava os clientes dele só perto da minha casa. A clientela dele era toda lá perto de casa. Ele morava em Ramos e eu morava em Bento Ribeiro. E todo dia o Jaime estava lá em casa. Mas, de novo, meu tio falava, de novo aqui, Jaime. Não é porque eu vim no cliente ali. No dia seguinte, não, é porque o meu cliente está ali, ele não chegou, eu vim fazer uma horinha para depois ter que voltar lá mesmo. Era o preço. Quando eu saía do seminário, me levar para casa, não, você não vai sozinha. Quando eu me matriculei, eu fiz 1 ano sozinha. Eu ia de trem, eu fazia baldeação de trem. Mas agora, não, eu não vou deixar você ir de trem sozinha. Então, todo dia, ele levava a mim e minhas amigas que moravam. É um preço, é o preço da paixão. Ele queria provar para mim que ele estava apaixonado. Eu, por minha vez, também paguei o preço. Você vai tomar café quando casar? Claro. Vai mesmo, né? Vou. Só que não. A gente, para manter uma boa relação, a gente tem sempre que ter um sacrifício para demonstrar para o outro lado. Porque o outro não tem bola de cristal, não. A gente tem que demonstrar. Casamento que dá certo é o casamento que você engole seco. Para quê? Para manter a paz. Você gosta disso? Claro que não. Mas eu quero viver em paz. Eu preciso manter uma paz na minha casa. Então a gente engole sapo. A vida a dois é assim. Eu engulo sapo num dia, no outro dia é ele que está engolindo. E a gente vai embora nessa vida assim. E com o Senhor é a mesma coisa. O que eu tenho que fazer para demonstrar que eu sou apaixonada? Preciso estar apaixonada, não dá para enganar ele, ele conhece meu coração. Esse é o caso. O marido ou a mulher você consegue enganar. Diz que vai tomar café e não toma. Mas ao Senhor ele conhece o coração. Então o que eu vou fazer? Senhor, eu quero mais de Ti. O que eu vou fazer? Vou levantar meia hora mais cedo para orar. Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu vou levantar de madrugada. Vou levantar de madrugada. Ou se você prefere dormir mais tarde, vou dormir meia hora mais tarde para fazer a minha leitura. Não é só a leitura que é proposta aqui, não. Porque aquilo ali, se você não é assim, legal para você, parabéns para você. Mas é quase que uma obrigação. Não é não? Pastor Maurício vai estar na quinta-feira perguntando, vocês fizeram a leitura? Como é que eu vou dizer para ele que não? Então é meio que na marra. Não sei se você, ou só eu que não presto, mas às vezes são 4 capítulos por dia, às vezes eu estou lá no quarto, o que eu li no primeiro nem lembro. É assim com alguém? Obrigado, vocês são meus irmãos. O que eu tenho que fazer? Tenho que ler tudo de novo. Aonde que eu estava, às vezes eu falo assim, eu li isso, tenho certeza, mas eu marquei. Mas eu não me lembro. Gente, como é que isso... Aí eu fico, será que é porque eu estou velha? Não, você está velha, querida, mas é porque a tua atenção estava em outra coisa. Então eu faço essa leitura, é meio que uma obrigação, mas eu tenho que fazer a minha leitura por paixão. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? O Senhor... Senhor, qual é o livro que o Senhor quer que eu leia? Independente daquele ali.
Ah, é esse. Então eu vou ler. Isso é demonstração de paixão de alguém que quer dizer: eu preciso que o Senhor veja que eu quero. Você está me entendendo, igreja? Nós precisamos ter essa autoridade que Cristo mandou o recadinho para João. Os cegos veem. Quem é cego e está aqui sentado do nosso lado tem que enxergar. Não pode estar aqui tateando, sem saber o que está acontecendo na vida, se é porque eu mereço, é porque Deus é mau, é porque o diabo está me dominando. Não sabe nem o porquê está passando na prova. Gente, que coisa feia. Ele é nosso Pai. Mas a gente não tem intimidade nenhuma com Ele. Aí a gente passa pela vida sem saber. Não é que Ele nos deva satisfação, mas Ele tem prazer na comunicação. Lembra que Ele criou Adão para isso? Para todo dia conversar com Ele. Ele continua querendo conversar comigo e com você. Faça um tempo para esse diálogo. Faça um tempo para dizer: Senhor, eu quero te sentir bem pertinho. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero dividir os meus segredos contigo. E fica à vontade se quiser dividir os teus comigo. Senhor, eu me importo com esse mundo que vive nas trevas. Senhor, eu me importo com aqueles que não têm conseguido avançar. Tem caído, tem estado prostrado, tem mergulhado na lama. Senhor, o que eu posso fazer por ele? É meu irmão, é minha irmã. Ah, não, está cheio de demônio. É meu irmão. É minha irmã. Você acha que Deus desistiu deles? Ele está vivo, enquanto a vida é esperança. Ele espera que eu e você façamos alguma coisa. Mas sem paixão a gente não consegue fazer. Sem paixão é pouca farinha, meu pirão primeiro. Eu vou para a igreja, você fique por aí. Você faz a sua escolha. Não. Os cegos veem. Os atormentados por espíritos malignos são libertos. A igreja precisa se levantar com ousadia, com uma identidade do céu. Uma coisa que eu acho bonita é militar dando carteirada. Eu acho muito bonito. Acho que é porque eu não sou, né? Então, ai, que lindo. Eu lembro de um tio que eu tenho, que ele gostava de dar carteirada. Qualquer coisa ele falava: sabe com quem está falando? E eu era pequenininha, eu achava o máximo. Tudo que ele tinha, uma carteira de sargento. Mas ele se enchia naquilo, sabe? Sabe com quem está falando? Tipo, eu não sou qualquer um. Nós temos que aprender a dizer isso para Satanás. Sabe com quem você está falando? Hã? Você sabe com quem que você está falando? Você está falando esse monte de bobagem aí, que não foi isso que Davi disse para Golias? Quem você pensa que você é, rapaz? Você é incircunciso. Eu sei bem quem você é. Você é um incircunciso. Você não tem parte. Você não tem direito diante do Senhor dos Senhores. Agora, hoje eu te mato. Imagina aquele frangote falando sem armadura. Hoje eu te mato.
Ele tinha identidade, ele sabia quem ele era. Então ele estava dando uma carteirada. Te mato hoje. E matou. Nós precisamos ter isso. Essa identidade. Satanás está fazendo graça dentro da minha casa. Ei, você está pensando o quê? Está pensando vai fazer o quê na minha casa? E você não sabe com quem você está falando? Você não sabe em que casa você entrou? Essa casa aqui, ela tem dono. E essa casa aqui tem alguém que está na torre de vigia. Eu já vi você entrar. E é por isso que eu vou te dar uma carteirada. Você vai ter que sair em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Mas sem paixão a gente não vai a lugar nenhum. E eu quero te convidar a estar em pé nessa hora. Eu quero que você faça um acordo com o Senhor. Você vai me ouvir sempre falar isso, irmãos. Não, eu vou falar sobre o quê? Qual outro assunto eu vou poder falar hoje em dia? Ele é o Senhor e Ele continua no mesmo lugar de Senhor. Ele não mudou. Nós mudamos. Mudamos e a maioria de nós sem perceber. Porque Satanás nos fez mudar o olhar, nos distraindo. Mas eu creio, irmãos, pelo menos para a minha vida eu estou buscando isso. E eu gostaria que você estivesse comigo. 2024 é um ano que nós vamos avançar muito no Senhor. Sabe aquela coisa de renovar a carteira? Ah, eu tenho a carteira, mas já perdeu a validade. Que hoje seja um dia de renovo de carteira. Carteira de identidade do céu. Que você tenha uma carteira que você diga: Senhor, eu quero me apaixonar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aquele momento no círculo de oração nós fizemos isso na quinta retrasada. Né, Rita? Cadê Rita? Nós fizemos isso. De manhã, eu não tinha ainda uma palavra, busquei, mas não veio nada. Aí deu aquele meio que desespero, né? Desespero humano, mas eu falei: Senhor, eu sei que alguma coisa vai ter, porque eu conheço meu Senhor. Mas o Senhor não me deu nenhuma palavra. Como é que vai ser? O Senhor vai mandar alguém para pregar? Porque o Senhor não me deu um nome para eu chamar, nem me deu uma palavra. E assim, eu vim para o culto. E no meio do caminho, ele falou assim: hoje é um dia de testemunho. Mas de testemunho de conversão. Todo mundo que vai falar vai dar o testemunho de como foi sua conversão. Falei: gente, que bonito isso. Até porque eu amo o dia da minha conversão. Fiquei pensando: puxa, legal. E ele completou: é preciso voltar ao primeiro amor. Lembre do dia da sua conversão. Lembre do dia do seu encontro com o Senhor. E você vai sentir saudade do momento que você vivia com Deus. O novo convertido, ele é disposto a fazer qualquer coisa. Lavar banheiro, capinar, lavar louça. Não importa, qualquer negócio é negócio. Ele quer estar perto e fazer parte do corpo de Cristo. Ele quer evangelizar. Ele quer entregar folheto. Se não sabe falar, ele entrega folheto. Está feliz da vida, se sentindo Billy Graham. O que está fazendo? Estou entregando folheto. É o primeiro amor. Eu lembro do Jaime que ele gostava de pegar a Bíblia do diretor do seminário, o pastor Laurence Walson. Acabava o culto, estava o Jaime, a aula, o Jaime estava do lado dele para pegar a Bíblia dele, para carregar até no carro.
desejo de estar perto de quem está no altar. Nós precisamos disso. Isso é pessoal. Que você tenha uma semana bem incômoda. É o que eu desejo para você. Uma semana de muito incômodo. Em pensar o que eu vou fazer para viver o primeiro amor. O que eu vou fazer? Qual a estratégia eu tenho que tomar para me aproximar mais do Senhor? Porque a voz dele ainda ecoa. E vocês? Quem dizem que eu sou? Um bom moço que dá bênção? Que está pronto a dar tudo que eu necessito, porque afinal de contas, aí nessa hora ele é Deus. Afinal de contas, ele é Deus. Afinal de contas, ele tem todo o poder. Ele vai me abençoar. Ele está buscando seus adoradores, que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Jesus é o príncipe da paz. E Ele tem paz para nos dar. E Ele nos dá. Ele tem tudo que nós precisamos. E que eu e você possamos nos apresentar para Ele hoje dizendo: Senhor, eu quero me entregar para Ti de uma forma que o Senhor possa ter de mim tudo que o Senhor quer também. Me ajuda a Te agradar. Me ajuda a Te agradar. Essa é a minha oração pela minha vida. Todos os dias. Como eu Te agrado hoje, Senhor. Eu não posso ser hipócrita para achar que eu sou uma pessoa que eu não sou. Eu não posso. Ele conta comigo. E eu sei que eu posso contar com Ele. E eu quero que Ele também possa contar comigo.